Olá, categoria petroleira. Estamos iniciando mais um No Combate. É esse programa, um bate-papo, na verdade, né, com os diretores do Sindipetro, para passarmos algumas informações, atualizações das últimas semanas para a categoria petroleira capixaba e de todo o Brasil que nos assiste. Hoje nós temos a presença do diretor Ettore, do diretor Wallace e do diretor Alex. Vamos falar um pouquinho sobre esse surto de Covid que, infelizmente, né, acabou acontecendo nas plataformas P57, P58, os problemas das unidades terrestres, tanto da UTGC, o TG Sul, e como também das unidades da UN Bahia. E também falar um pouco sobre a nossa campanha Petroleiros contra a Fome, que está fazendo um sucesso de contribuição e ajudando tantas pessoas que nesse momento estão precisando muito da nossa contribuição. Então é um gesto de solidariedade que já virou uma marca dos petroleiros e que o Sindipetro, através das contribuições, acaba fazendo essa ponte em parceria com o SOS Periferia e agora com a CUFA, a Central Única das Favelas, que está nos dando todo o apoio, toda a logística para fazer a distribuição dessas cestas básicas, assim como distribuição de marmitas, e o Ettore vai explicar daqui a pouquinho, ok? Então, podemos já dar início, né, ao bate-papo, convidando o Ettore, diretor de comunicação, para falar um pouquinho sobre, atualizar um pouco, né, sobre essa campanha, e também, Ettore, se você quiser já falar um pouquinho, hoje nós tivemos uma live, teve uma apresentação muito polêmica sobre o avanço de nível, então depois da sua fala sobre a campanha Petroleiros contra a Fome, você já pode também falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o PCR, também estão querendo mexer com o PCAC, e desde 2018, né, o sindicato vem avisando, olha, não façam a adesão ao PCR, é uma cilada, infelizmente, uma grande maioria absoluta dos trabalhadores, né, acabaram aderindo e agora estão começando a sofrer as consequências, né? Infelizmente, acabaram não nos ouvindo. Sabemos que cada um conhece o seu calo, alguns foram obrigados, outros enganados, mas, infelizmente, é a realidade, e Ettore, você pode até falar um pouquinho já, se eu não me engano, acho que você participou da live, ou leu, né, pelo menos, a apresentação, pode também passar essa atualização sobre o que está acontecendo e o que nos espera, né? Será que teremos avanço de nível, teremos chance, ou apenas os amigos do rei, ou dos reis, né, porque na Petrobras tem vários reis, né, dominando, né, vários setores aí da Petrobras, e que, infelizmente, os trabalhadores que estão no chão de fábrica acabam ficando preteridos no GD e, claro, consequentemente, no avanço de nível. Então, Ettore, pode iniciar aí sobre a campanha e depois sobre o avanço de nível. Olá, petroleiros que nos assistem, né, nesse momento, tanto da base aqui do Espírito Santo, como das demais bases no Brasil. Primeiro vamos para o assunto bom, né, para o assunto legal da noite, que é exatamente a campanha Petroleiros contra a Fome. O alimento é o combustível da vida, né? A gente, tocado nesse momento de pandemia e com a sensibilidade própria, né, que tivemos em relação a tudo que observamos, desde a campanha do Natal Solidário, em que nós distribuímos uma infinidade de cestas básicas, né, e depois com as campanhas tanto do gás como do combustível, a gente não podia ser indiferente, né, e paralisar as nossas atividades nesse momento que é tão importante. Então, os petroleiros, eles continuam, né, com as campanhas solidárias. Uma delas é exatamente essa que eu citei, os Petroleiros contra a Fome. Nós já tivemos, né, duas ações extremamente importantes em conjunto com a CUFA, com a entrega de cestas básicas. A primeira, a gente entregou 50 cestas básicas na região da Grande Terra Vermelha, uma região realmente, assim, desoladora, que tocou todos nós, né, quando chegamos lá, apesar de saber, né, o grau de dificuldades que as famílias brasileiras vêm encontrando, foi uma situação que nos chocou enormemente, porque as pessoas vivem em palafitas, né, em casas
que muitas vezes tem 4 escoras, alguns pedaços de madeira cercando ao redor, e uma lona, né, cercando a casa. São casas extremamente frágeis, construídas em cima de uma região pantanosa, que quando chove alaga tudo. Muitos deles estão desempregados ou em subempregos, ou realizam a coleta de material reciclável. Então, em conjunto com a Central Única das Favelas, a CUFA, nós fomos direcionados ao local, né, todos eles com registro prévio, um chamamento ordenado, sem aglomeração, né. Nós entregamos lá 50 cestas básicas, o que com certeza fez um diferencial enorme para aquela população, né. Então, foi com grande prazer que nós desenvolvemos essa atividade em conjunto com a CUFA, né, e assim, ficamos lisonjeados de poder levar o alimento para aquelas pessoas tão marginalizadas. Em um segundo evento, a gente subiu o Morro do Quadro, em Vitória, também em conjunto com a CUFA, entregamos mais 35 cestas básicas, né, para as pessoas que estão em situação de risco social, né, também previamente cadastradas, e com todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Então, é uma entrega de cestas completamente responsável, né, e que conta com a colaboração de todos os petroleiros para poder continuar existindo. E a gente não vai parar, né, as campanhas solidárias, elas fazem parte, né, do itinerário do sindicato nesse momento, que é um momento de grande fragilização da sociedade, e a gente sabe que, mesmo o trabalhador estando desempregado, ele continua trabalhador, e o sindicato vai estar lá auxiliando essas pessoas. Nós temos também uma parceria muito importante, né, com o pessoal da equipe solidária, né, da Marina, lá na Serra, no qual a gente faz a entrega de marmitas durante a noite para a população de rua e a população carente, né, não só a marmita, como também suco, água, né, uma forma de dar um pouco mais de dignidade e até mesmo aquecer, né, essas pessoas nessas noites que ficam abandonadas, né, ao relento. Então, são movimentos importantes e a gente conta, né, com os petroleiros para continuar, né, as suas doações, aqueles que puderem, para que a gente possa dar, né, vazão a todas essas demandas que vêm aparecendo para a gente. É muito interessante ver que, como a gente começou essa campanha, né, as demandas vêm aparecendo, Hoffman, né, mais pessoas vão escrevendo pelas redes sociais, pedindo, né, a cesta básica, pedindo um auxílio, e outras organizações também têm nos procurado, porque a situação, ela é grave no país, principalmente em termos de segurança alimentar. Então, a gente não pode ficar avesso a tudo isso que está acontecendo, tá? O outro assunto é exatamente o assunto do aumento por mérito, né, que foi até motivo de uma reunião com o RH, né, na última segunda-feira, dia 12. O aumento por mérito, ele veio numa tentativa, né, de trazer mudanças, trazer avanços na forma de como gerenciar o desempenho dos profissionais da Petrobras, dos empregados da Petrobras. Porém, ele trouxe, na verdade, um grande avanço dos retrocessos, né, porque a gente tinha evoluído bastante na forma de como gerenciar o desempenho e promover o avanço de nível dos empregados, e parece que toda a luta, toda a história dos sindicatos, né, e a própria história do avanço de nível, ela foi relegada, e nós voltamos, né, com alguns pontos que é até difícil de acreditar, né. Dentro do PCR, né, que foi aquele que teve as maiores alterações e o maior achatamento, né, que a gente pôde observar, mesmo o sindicato não apoiando, né, a adesão ao PCR lá em 2018, mas a gente não pode deixar de comentar. Dentro do PCR teve algumas mudanças que foram gritantes, né? A primeira delas é que muitos acreditavam que ganhariam aquele nível automático, né, o nível por antiguidade a cada 5 anos. Esse nível foi removido, né, as pessoas esperavam receber esse nível em 2022, esse nível foi removido, não será pago, né, desde que a pessoa tenha tido algum avanço nesse interstício, né, e a gente sabe que quando foi negociado lá atrás, esse avanço de nível era por antiguidade, né, não dependia de um nível intermediário ou não para poder existir,
inclusive existe falas até do gerente de RH da época mencionando essa situação. Então, esse foi o primeiro grande ponto de perda e de surpresa, né, dos trabalhadores que aderiram ao PCR. Um outro ponto que foi extremamente criticado, né, foi o retorno, né, da forma como se distribuir os recursos. Então, antes era quantizado, né, em número de níveis, a gente distribuía níveis, e agora se voltou ao montante de recurso financeiro, né, que foi uma briga também, né, para que não acontecesse, porque tem sempre os rateios esquisitos que são feitos com esses recursos financeiros que não geram nível e se perde o controle, né, para quem vai. E, além de ser gerado recurso financeiro, também foi colocado no mesmo bolo para a disputa dos níveis gerentes, consultores e empregados comuns, que era uma outra briga que nós tínhamos já vencido, né, já era algo corriqueiro não misturar essas pessoas, até porque os níveis são diferentes, né, as remunerações são muito diferentes e o peso também nas decisões são muito diferentes. Então, esses retrocessos todos, né, vieram a calhar agora com esse aumento por mérito, que, na verdade, tem transformado o mérito em algo cada vez mais complicado de se obter dentro da companhia, né? Essa questão mesmo de misturar recursos financeiros entre gerentes, consultores e empregados comuns, todo mundo sabe que não se coloca para comer no mesmo prato de comida um Rottweiler, um Pitbull e um cachorro de menor porte, né, um poodle, né? Não dá para colocar um pitbull e um poodle comendo no mesmo prato e achar que eles vão comer da mesma forma, né? Então, se teve todos esses retrocessos no aumento por mérito. Para aqueles que continuaram no PCAC, né, as mudanças foram menores, né, mas mesmo assim tivemos algumas retaliações. Uma delas foi a extinção do avanço por mérito, né, de 12 meses. A empresa simplesmente colocou o avanço por mérito daqueles que atingirem as metas, né, mudando também o patamar de metas de avaliação, mas ela colocou simplesmente o avanço por 18 meses. O avanço de 12 meses saiu, né, do calendário do PCAC. Ou seja, né, para a companhia, o mérito depende, né, de qual plano de cargo que você tá inserido. Então, isso é extremamente danoso, cria uma diferenciação entre as pessoas, e o sindicato vai lutar, né, com certeza, pelas vias judiciais, já que a empresa é capaz de contratar a Petrobras é capaz de contratar uma empresa externa para gerir, né, dar pitacos no como vai ser feito o avanço de nível, mas não convida os sindicatos para poder conversar. Então, com certeza, nós vamos tomar as medidas administrativas e judiciais para que o PCAC seja mantido da forma original e que o PCR, né, não tenha todo esse efeito danoso que foi promovido nessa última reunião com o RH. Valeu, Ettore, obrigado aí pelas informações. Então, seguindo aí no nosso programa, agora vamos falar um pouquinho sobre Covid. Nas unidades terrestres, estamos tendo um problema gravíssimo na UTGC, UTGSul. Os gerentes setoriais são negacionistas. O gerente da UTGSul, ele afirma para os trabalhadores que a máscara, o uso de máscara e o uso de álcool em gel são suficientes para a galera se proteger, e a gente sabe que isso é uma mentira. Tem muito mais protocolos de segurança que precisam ser cumpridos. Inclusive, os gerentes estão descumprindo o próprio decreto do governo estadual, que disse que serviços não essenciais não eram para serem realizados, e nós tivemos acesso a uma lista de PTs na última semana que chega a ser assustadora. No mês de março, nós tivemos mais de 500 permissões de trabalho na área da UTGC, e a maioria são serviços de pintura, de troca de equipamentos que não havia necessidade e que poderia ser prorrogado. Isso se estende para o Norte Capixaba. Nós temos relatos de trabalhadores que estão omitindo sintomas terceirizados, trabalhadores terceirizados que estão omitindo sintomas porque estão com medo de serem afastados e perderem parte do salário. Olhem que absurdo a situação que nós chegamos. E para os trabalhadores que embarcam, a situação não é diferente, e então nós vamos convidar agora o Wallace para falar um pouquinho como é que está a situação nessas últimas
2 semanas, né, principalmente, nós tivemos, assim, olha, foi angustiante, foi assustador, porque eu imagino você, o Wallace, o Alex daqui a pouquinho, né? Eu também trabalhei um período na P58 e P34, então muitos colegas acabaram hospitalizados, alguns até na UTI, então gerou uma aflição muito grande. Nós tentamos fazer de tudo, né, Wallace? Então eu gostaria que você falasse assim, esse histórico. Desembarcou, o que nós conseguimos fazer para esses trabalhadores, eles ficarem isolados? Você tem algum número aproximado? Porque eu sei que exato vai ser difícil, porque a Petrobras não fornece, né? Mas, assim, através de informações extraoficiais, fala um pouquinho desse relato das últimas semanas, o que você sentiu, e eu tenho certeza que você, que tem mais proximidade ainda, né, da P58, deve ter ficado muito angustiado e temeroso, né, pela saúde e até pela vida, né, dos nossos colegas, e alguns ainda internados. Se você puder fazer um breve relato, assim, né, do que você passou essas 2 semanas, Wallace. Para a gente é muito difícil, né, porque nós temos muitos amigos na P58, também na P57, e que estão passando por dificuldades, tanto embarcados, que eles ficam aflitos, né, com essa situação do surto que teve de Covid, então ainda tem esse medo, e também, principalmente, com os nossos amigos aí que tiveram que ir para o hospital, tiveram que ser internados, tiveram que ficar em UTI, recebendo oxigênio. Então, realmente, não é fácil. Eu vou fazer um relato rápido aqui, desde o surto da P58, da P57, que acontece final de março, em torno do dia 29 de março, né? Acontece tanto na 57 quanto na 58. Então, a gente tem no dia 29 de março os petroleiros entrando em contato com a gente, foi quando a gente descobriu esse surto, então a gente começa a correr atrás das informações. E o que acontece? Então, no Espírito Santo, a gente tinha, né, até dia 29 de março, a gente tinha 2 hotéis que estavam recebendo esse pessoal, ou que estava com suspeita de Covid, e aquele pessoal que teve contato com quem estava com suspeita. Então, a gente tinha 2 hotéis, que no caso é o Nobile de o Nobre de Jardim Camburi e o Nobre que fica em Cariacica. Né? Então, esses hotéis acabaram ficando lotados, quase que os trabalhadores tiveram, logo depois teve mais 2 trabalhadores que desceram com suspeita de Covid, e quase que esses 2 trabalhadores tiveram que ir para Macaé, porque não tinha mais local aqui, mas aí a Petrobras correu atrás e conseguiu mais um hotel, que é o Vitória Noble, o Nobre Vitória Hotel, que fica ali em Camburi. Então, nós tivemos, no começo de março, em média, pelo que a gente ficou sabendo, 40 trabalhadores, pelo menos 40 trabalhadores, P57, P58, que desembarcaram, foram para o hotel. Né? Uns com suspeita e outros, como eu disse, contactantes. Hoje esse número reduziu para 20 petroleiros que estão ainda confinados. Tá? E o que está acontecendo? Só para vocês terem ideia. De lá para cá, pelo menos 10 trabalhadores confirmaram Covid, né? Entre o dia da Petrobras, entre o dia 29 de março até hoje, dia 12 de abril, correto? Mas hoje nós temos a situação assim, qual é a situação que a gente tem hoje? Hoje nós temos 3 confirmados. Então, desses 10 que se confirmaram, então hoje temos somente 3 confirmados, correto? Petroleiros. Desses 3, o que a gente tem? A gente tem um caso na UTI, que requer cuidados. Nós temos ainda uma pessoa se recuperando da P58, que teve um caso muito sério também de Covid, teve que ir para a UTI, teve problema sério de saúde, trombose, enfim. E ele ainda está se recuperando. E temos um outro caso também que está se recuperando. Então, a gente tem 2 casos dois casos que estão se recuperando e mais 3 casos de Covid. Só para explicar, porque é muita informação, tá, Hoffman? E 3 casos de Covid aí confirmados. E esses 3 casos que eu tenho são da P57. Tá? Então, hoje, esse é o cenário dos petroleiros. Mas a gente também tem um cenário que eu recebi informação hoje de trabalhadores do setor privado, correto? Que são o quê?
que foram 6 casos que testaram positivos, que também desceram da P57. Então, 6 casos testaram positivo hoje. Tá? Então, essa é a situação. Então, se a gente pega todos os dados do dia 29 de março até hoje, totaliza 16 casos confirmados de Covid. Cara, isso é muita coisa. Isso é muita coisa, isso não é pouco. Né? E quais foram as medidas que a gente adotou? Antes, deixar bem claro que a gente aqui não faz receita de medicamento nenhum. Quem faz receita é médico. Quem medica é médico. A gente não faz isso. O que a gente fez foi tentar ajudar, auxiliar no trabalho do pessoal de saúde que está nos hotéis. Né? Por quê? Porque pela quantidade de petroleiros que ficaram confinados, sobrecarregou muito o trabalho da saúde. Então, uma maneira da gente ajudar foi fazendo aquele kit de termômetro mais oxímetro, que são kits de monitoramento. Totalmente diferente daquele kit Covid que estão falando aí. Não, a gente não faz isso. A única coisa que nós fizemos foi, para os petroleiros que quiseram, que pediram, a gente foi lá e forneceu um oxímetro e um termômetro. E deixando bem claro para os petroleiros que esse material era somente para monitoramento. Não era para desesperar ninguém e que era fundamental, se passasse mal, entrar em contato direto com o médico. Por quê? Porque é o médico que vai definir o que vai ser feito com o petroleiro, no caso do paciente. Não é o kit que a gente entregou. O kit foi mais realmente para dar uma certa tranquilidade e uma certa ajuda também ao pessoal da enfermagem, ao síndico que está hoje nos hotéis, que estão sobrecarregados. Então, é isso que a gente fez. Então, era isso que eu queria deixar claro para todo mundo. O Sindipetro, eu sempre disse isso, e é bom frisar, a gente tem que convergir. É um momento difícil, é um momento delicado, onde a gente tem vários petroleiros com problema, né, ansiosos, aflitos, ainda mais com essa escala de 21 dias, que está tentando entubar na gente, mas com o Alex vai falar melhor sobre isso. Então, a gente quer o quê? Passar tranquilidade para o petroleiro. Não só para que ele vá trabalhar, mas que ele também possa voltar para casa com a certeza de que não está contaminado e que não vai colocar a família em risco de pegar também o Covid. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar hoje, Hoffman. Valeu, Wallace, e agradecer, cara, todo o seu empenho, né, durante essas 2 semanas, a galera elogiando também o trabalho do sindicato, principalmente, cara, você, Alex, Eduardo, que estão à frente, né, acompanhando, cara, diariamente, até à noite, né, todos os casos, graças à atuação de vocês também, nós conseguimos prorrogar, suspender a parada. Imaginem vocês, né, nesse ambiente, nessa situação, se a parada programada da P58 continuasse. Graças à atuação do sindicato, Wallace e Alex, nós conseguimos postergar essa parada. Acho que o Wallace quer complementar alguma coisa, pode falar. Além da parada, a gente conseguiu também a P57 e P58 fizeram a desinfecção da plataforma, fez a testagem em todos a bordo, né, mas isso é um trabalho conjunto. Na realidade, é o sindicato, tá, Hoffman? É o sindicato. São todos os diretores, junto com os trabalhadores, que confiam na gente e que juntos a gente pôde conseguir encontrar uma alternativa. A gente conseguiu se planejar para poder ajudar os trabalhadores que hoje estão no hotel. Então, na realidade, é o trabalho conjunto, é o trabalho de todo mundo, é o trabalho do sindicato, é o trabalho de todos os diretores, porque antes de qualquer decisão que a gente toma, é importante deixar claro para a categoria que a gente faz aquela prévia, aquela reunião nossa, que todos os diretores participam e todo mundo dá a sua opinião. E é a partir da opinião de todos os diretores que a gente chega no consenso, é consensuado, e a partir daquela decisão a gente vai e toma as decisões que nós temos que tomar, que a gente entende que é correto para a conjuntura que a gente está vivendo. E nesse momento, a decisão que a gente tomou, que foi muito correta, foi ajudar, foi a equipe médica que está equipe de saúde que está nos hotéis, que eu entendo que está sobrecarregada, porque tem muita gente. A gente só fala das nossas plataformas, né? Mas tem outras plataformas aqui também. Então, a gente não consegue mensurar, Hoffman, quantas pessoas hoje estão nos hotéis no Espírito Santo.
E esse síndico e essa profissional de saúde que ficam nos hotéis cuidam não somente desses trabalhadores da P57 e P58, mas cuida também do setor privado e cuida também das outras plataformas aqui do Espírito Santo. Então é muita gente, é muita coisa. A atitude acertada do Sindipetro, a atitude acertada dos diretores, a atitude acertada da categoria, que também tem nos apoiado em fazer esse trabalho junto com o pessoal que está confinado em hotel. Valeu, Wallace, brigadão. E aí, pessoal, diante desse relato do Wallace, nós chegamos numa situação. O que fazer? Nós mandamos ofícios, nós mandamos a denúncia, denunciamos a Petrobras no Ministério Público, pedimos a antecipação da audiência, porque o Ministério Público marcou uma audiência para abril. Cara, a vida, ela tem pressa, então não adianta a gente esperar lá em abril até que um colega nosso venha a falecer. Então, o nosso jurídico solicitou a antecipação da audiência, estamos aguardando ainda o retorno do Ministério Público para denunciar os trabalhadores, os gerentes de terra, os gerentes das plataformas, porque, cara, não dá para a gente conviver com gerentes negacionistas. Omissão, negligência pode levar a uma consequência, pode levar à morte de um companheiro, de um colega de trabalho, e nós não podemos aceitar essa situação. Então, diante dessa conjuntura tão desfavorável, nós decidimos, então, essa decisão, né, de tomar essas ações para minimizar os impactos, sugestões que estão sendo levadas, inclusive, tentando convencer os gerentes que é investimento, não é custo. Por exemplo, uma testagem a mais a bordo. E aí eu convido o Alex, que o Alex, ele está à frente das reuniões, né, lá com o NF, o coordenador Teseu, e também em contato aqui com os representantes da IOR e dos gerentes aqui das plataformas, tentando convencer, né, os gerentes a seguirem as sugestões e o protocolo que o sindicato já ofereceu e já provou que funciona. Então, seria um investimento para a vida, para a segurança dos trabalhadores. Alex, faz um resumo do como é que está essa negociação e o que a gente pode conseguir. Se não for na negociação, é claro que não tem outro caminho, que aí a Petrobras nos empurra para uma greve sanitária. Nós não temos outra saída, porque aí é greve pela vida. Mas acreditamos do bom senso de alguns gerentes, e então tenta resumir aí, Alex, como é que estão essas negociações. Olá, pessoal. Como bem falou, o Wallace falou, nós estamos numa condição muito crítica atualmente. Então, nós entendemos que o Covid é uma doença que, infelizmente, nesse momento, ela está muito presente. E, infelizmente, com esse governo negacionista que nós temos, até a chegada da vacina a todos, passaremos por momentos muito tensos. Esse momento que o Espírito Santo vem passando com relação ao surto de Covid na P57 e P58, nós já acompanhamos há um ano em Macaé, porque nós participamos das reuniões da EOR em Macaé. Então, assim, Macaé tem mais de 40 unidades, então esses surtos são meio que frequentes lá. Assim, e lá é uma estrutura muito maior, né? Então, hoje o Espírito Santo sentiu na pele um surto em conjunto, P57 e P58. Nós, do Sindipetro, do Norte Fluminense, em conjunto com a Fiocruz, desenvolveu um sistema de testagem que a gente entende que é muito mais próprio, mas tem uma condição muito melhor de expor menos o trabalhador ao risco, que ele foi chancelado pela Fiocruz, foi feito pelo Alexandre, do NF, e chancelado pela Fiocruz. Então, a gente propôs essa sequência de testes para a Petrobras, que basicamente seriam 7 testes de PCR a cada 7 dias, 7 dias antes do embarque, esse teste do pré-embarque, no meio do embarque, e 7 dias próximo do desembarque, 7 dias depois do desembarque. Então, assim, nosso entendimento é que não adianta somente mudar a escala de trabalho nesse momento tão perigoso, não adianta só mudar, porque se você só muda a escala, você não muda o protocolo. O sistema de testagem da Petrobras, ele é muito falho. A gente tem o melhor teste, que se chama PCR. Porém, o PCR ele tem uma lacuna de 7 dias. Então, assim, no nosso procedimento de testagem, que foi, inclusive, na nossa reunião com o GG entregue para o GG
para que o GG faça uma análise junto com a EOR, para ver se a gente consegue implantar alguma coisa desses testes, porque a gente entende que o sistema que a Petrobras utiliza hoje, ele só consegue pegar 28% das pessoas que vão subir com Covid. Então, assim, a gente tem um controle de qualidade de 28%, a gente está deixando passar 72% das pessoas contaminadas. A gente entende que o controle do vírus é muito complicado. Álcool em gel, lavar as mãos, higienização, os protocolos sanitários que estão sendo feitos são muito importantes. Porém, se a gente não testar, a gente não sabe. Na P57 nós conseguimos a testagem junto com a gerência, que o gatilho da testagem não tinha sido atingido, e conseguimos pegar 5 pessoas lá a bordo. E depois disso, como o Wallace comentou, a gente está tendo várias pessoas que estão testando positivo no desembarque sanitário, porém também nós estamos tendo vários casos de pessoas que estão desembarcando e por conta própria estão fazendo os testes e estão descobrindo também que estão com Covid. Então, assim, uma condição muito difícil para o trabalhador, principalmente porque ele vai bem para trabalhar e quando volta, tem o nosso colega que está internado, que desembarcou e passou Covid para a esposa e para a filha. Então, assim, é uma condição muito difícil e complicada. Então, hoje, como é que nós estamos hoje? A P57 está necessitando de mais uma testagem, esse é o entendimento da base, que são dos trabalhadores, porque, como o Wallace comentou, nós estamos tendo vários casos, hoje foram 3 ou 6 casos, a gente não está apurando ainda, de pessoas que desembarcaram e testaram positivo por conta própria. Então, assim, a gente entende que a testagem em massa, nesse momento, é justamente para a gente conseguir controlar o surto, porque o surto ele ainda continua. Então, assim, se a gente demora um dia a mais para fazer a testagem, o que acontece? A gente tem mais trabalhadores a bordo que estão disseminando o vírus, e lá em cima a gente está em ambiente fechado, está numa condição muito difícil e muito propícia para o vírus se multiplicar. Então, hoje, nós temos a condição seguinte, que precisamos, com urgência, que a Petrobras mude o seu protocolo. No estado do Espírito Santo, por conta de termos somente 2 unidades, é uma condição muito mais tranquila de implantarmos qualquer tipo de melhoria e fazer um PDCA depois para saber se a gente precisa melhorar mais, o que a gente errou, o que a gente pode melhorar. A gente entende que a gente tem que aumentar o número de testagens, e isso estamos em negociação junto com a Petrobras, estamos com o canal aberto de negociar, então estamos muito próximos de conseguir a testagem novamente da P57. E isso é um anseio da categoria, porque os petroleiros do estado do Espírito Santo, diariamente, nos ligam. Acho que por dia, aí, pelo menos de 5 a 10 ligações eu recebo, ou mensagens que a gente troca, com o peso na consciência. Ele fala assim, poxa, eu vou trabalhar, e aí? O que vai ser lá em cima? Eu vou trazer Covid, eu vou pegar Covid, as pessoas estão desesperadas. E tanto a Petrobras quanto nós queremos a saúde do trabalhador. O Sindipetro está aqui, como o Wallace falou, fazendo a entrega de oxímetro, de termômetro, para auxiliar, porque a gente entendia que naquele momento o trabalhador ele estava numa condição muito difícil, porque tinha pouco profissional de enfermagem, tinha pouco profissional médico para fazer o atendimento. Então, assim, nós estamos precisando de testagem, entre outras coisas. Nesse momento, principal a testagem. Então, hoje, nós estamos negociando junto com a gerência para ver se conseguimos fazer a testagem da P57 o mais rápido possível, novamente. Não sabemos se vai precisar de mais 1 ou 2, não sabemos ainda, vai depender do número de casos que vão ser pegos, vai depender se ainda continuaremos fazendo continuaremos com surto ainda. A P57 está fazendo a desinfecção, como ela falou, a P58 deu uma leve atrasada, porque a equipe que embarcaria para fazer a desinfecção é uma equipe própria, é um produto próprio, então eram 5 trabalhadores e um confirmou com Covid para embarque e os outros entraram como contactantes. Então, ele está um pouco atrasado, mas está no fluxo. Então, assim, o que nós precisamos hoje é que os trabalhadores nos forneçam todas as informações possíveis para que nós consigamos unificar as informações para ver
qual o melhor caminho. Se a gerência do Espírito Santo vai nos atender e vai tentar resolver esse grande problema que estamos tendo nesse surto que ainda continua, por enquanto, na P57, como eu tenho falado com as pessoas, o surto ele pode ser momentâneo ou ele pode continuar. Por quê? Porque a gente só tem 28% de eficácia dos testes. Então, hoje, a gente pode não ter surto. Porém, como a gente comentou aqui, a gente já tem um ano em Macaé, que em Macaé, cada dia é uma plataforma diferente. Então, assim, a gente não sabe de onde o vírus vem, mas se a gente consegue testar, a gente consegue isolar as pessoas e consegue tratar e não deixa disseminar. Então, hoje, nós estamos nessa condição. E vamos fazer um breve comentário sobre a nossa escala de trabalho. Nós, quando fizemos a apresentação, estamos sentando na mesa, discutindo com a Petrobras sobre condição de trabalho, a Petrobras apresentou as escalas. Nós pensamos diferente, nós apresentamos escala e condição de trabalho, que passa por testagem e mudança de protocolos. Hoje, o Estado do Espírito Santo tem uma liminar que proíbe qualquer escala diferente da nossa acordada, que é 14/21, sob multa diária por trabalhador de R$100 mil. Então, hoje, a Petrobras está impedida. Precisamos de denúncias dos trabalhadores para sabermos exatamente quais são os trabalhadores e se existem trabalhadores que estão trabalhando 21 dias, para a gente acionar o nosso jurídico para resolver esse problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nós sabemos que os trabalhadores eles estão ansiosos para saber qual escala vão fazer. Hoje, trabalhadores da P57, P58, unidades que nós estamos aí divididas, aí, Roncador, Albacora, que uma parte está no Espírito Santo, outra parte está aqui no NF. Então, trabalhadores, hoje o Espírito Santo tem uma liminar que proíbe. Então, nossa escala hoje é 14/21, ponto. Qualquer coisa diferente disso está proibido de ser feito. Então, a Petrobras usou de má fé, porque ela soltou uma nota dizendo que implantar a escala de 21/28 e 21/35, porém, para os sindicatos, o que ela fez? Ela chamou a gente para assinar um acordo individual, um acordo coletivo de trabalho, um termo aditivo, né, temporário. Porém, a gente entende que isso não é suficiente e a gente tem essa liminar contra. Então, assim, o nosso trabalhador, fique tranquilo, nossa escala é 14/21. Qualquer coisa diferente disso, o sindicato irá levar para a categoria e nós informaremos a categoria. Valeu, Hoffman. Valeu, Alex. Acho que explicou muito bem aí a nossa situação e a gente entende que o foco da negociação realmente deve ser o protocolo, a mudança de protocolo e não da escala. Então, aquilo que garante uma maior segurança para o trabalhador, sabemos que zerar o risco é impossível, mas aumentar a segurança, minimizar o risco, com certeza é a alteração do protocolo e não da escala de trabalho. Pessoal, estamos chegando aí a quase 40 minutos de programa, encerrando. Se quiser dividir todos os diretores aí, agradecer a audiência, eu sei que é gravado, né, então vocês poderão assistir a qualquer momento aí do dia ou da noite, na escala ou na folga. Agradecer a participação dos diretores e eu acho que é isso. Finalizamos, então, mais um programa no Combate, passando todas as informações, atualizações para a categoria Petroleira Capixaba. Nosso grande abraço e até a próxima.